Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Hoje, edição número 16.9, sendo gravado nesta segunda-feira. Hoje vamos abordar aqui, analisar o jogo entre Fluminense e Flamengo, partida disputada no Maracanã no último domingo, dia 16 de julho, empate em 0-0 com lances e jogo polêmico, principalmente envolvendo a arbitragem desse jogo. Como eu disse, Flamengo e Fluminense se enfrentaram no último domingo, ontem, dia 16 de julho, e o resultado final foi esse aí, 0-0, mas que não diz o que foi o jogo. Foi um jogo muito disputado, um jogo muito pegado, muito catimbado, né? Muitos jogadores, né, tentando ganhar no grito, principalmente pelo lado do Fluminense. E vou abordar com vocês agora a questão mais técnica do jogo. Vou deixar para falar da arbitragem daqui a pouquinho. Antes, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos. E peço também que divulguem para os amigos e as amigas rubro-negras, né? Rubro-negros e rubro-negras. Vamos ao que interessa, vamos falar sobre esse empate, né? A minha análise, a minha opinião a respeito do que aconteceu ontem no Maracanã às 16 horas. Eu, quando fiz o vídeo de Abre o Jogo ontem, eu meio que já previa o que fosse acontecer em termos táticos com relação ao Flamengo. Eu tenho aqui a pranchetinha para a gente tentar mostrar aqui de que maneira o Flamengo ele entrou em campo. Praticamente o Flamengo entra com uma linha de 3, o Thiago Maia o único volante, o Gerson flutuando entre o meio ofensivo e a recomposição defensiva, o Everton Ribeiro aqui, o Arrascaeta um pouco mais centralizado, o Gabigol no comando de ataque, e pelos lados, o Wesley muito espetado, muito liberado aqui para largar o campo. Mesma coisa com o Everton Cebolinha. E o Felipe Luiz, que teoricamente seria um lateral, o Felipe ele faz às vezes de um terceiro zagueiro pela esquerda, sem a bola, e com a bola ele também se transformava no volante, saindo pelo meio. Eu falei sobre isso aqui ontem, né? Eu citei que essa opção do Jorge Sampaoli poderia acontecer e ela aconteceu realmente. O Felipe Luiz jogou praticamente ali como um terceiro zagueiro e com a bola um volante fazendo a transição entre defesa e ataque. No primeiro tempo, isso deu super certo, principalmente porque o Flamengo marcava o Fluminense com linhas muito altas, impedindo e dificultando a saída de bola do time do Fernando Diniz. Por várias vezes ali, principalmente no início do primeiro tempo, até os 20, 25 minutos do primeiro tempo, o Fluminense teve muita dificuldade em sair com a bola. O Fábio, em algumas oportunidades, quase entregou ali umas 2, 3 bolas, muito em função da intensidade que o Flamengo colocou nessa marcação, empurrando a defesa do Fluminense para trás e impedindo a transição rápida, que é o que gosta de fazer o Fernando Diniz, os times do Fernando Diniz. Então, assim, o Flamengo se portou muito bem, né? Ele controla o primeiro tempo, marcando com essas linhas altas, né? Impedindo o Fluminense de avançar, né? De sair jogando, de fazer essa transição rápida, como eu disse, né? E esse esquema do Sampaoli com o Felipe Luiz e um volante só de ofício, que na verdade não é nem volante, já falei isso aqui inúmeras vezes, né? O Flamengo sente muita falta do Eric Pulgar, o Eric Pulgar que está machucado, está lesionado, e ontem jogou o Thiago Maia como titular. Muitos davam conta até de que o Alan seria o titular da equipe do Sampaoli no jogo de ontem, mas o Alan ele fica como opção no banco de reservas e entra somente na segunda etapa. Então somente o Thiago Maia como um volante que não é volante, né? Eu imaginei que o Sampaoli fosse fazer essa linha de 3 com o Felipe sendo esse terceiro zagueiro e com a bola, ele tem toda a capacidade técnica para isso, de fazer a transição entre a defesa e o ataque. No primeiro tempo, o Flamengo mandou no jogo. Teve mais oportunidades, por mais que o Fluminense tenha chegado em algumas ocasiões, mas o Flamengo jogou muito melhor do que o Fluminense no primeiro tempo.
Vou mostrar para vocês aqui os números, né, da primeira etapa. Aqui, ó, 50% de posse de bola dos dois times, né, empatado. Finalizações 5-5. No gol, 2 do Flamengo, 1 do Fluminense. 4 para fora do Fluminense, 1 do Flamengo e 2 chutes travados do Flamengo. Escanteios 1-0 para o Flamengo e impedimento 1-0. Tá? Mas o Flamengo ele teve mais ação no campo ofensivo do que nessa comparação com o rival tricolor. Isso vai ser modificado no segundo tempo. Por quê? Porque no intervalo, o Fernando Diniz ele tem uma sacada. O que ele faz? Ele coloca o Lelê, que é um atacante, né? Atua pelo Volta Redonda no último Campeonato Carioca. Ele coloca o Lelê no lugar do Martinelli, que estava atuando como um volante ao lado do André. Dessa forma, ele ganha um jogador a mais no ataque. E isso meio que empurra a defesa do Flamengo para trás. E o Flamengo passa a ter muita dificuldade para fazer a marcação. Porque o ataque do Fluminense se torna mais móvel, com maior mobilidade. E o Thiago Maia, perdido no meio de campo, ele como único volante, não conseguia conter os avanços do ataque do Fluminense. Lógico, isso não é só ele que marca, mas ele era um dos responsáveis por essa contenção, digamos assim, da equipe do Fluminense. Então, a mexida do Fernando Diniz faz o jogo inverter. Se no primeiro tempo o Flamengo foi melhor do que o Fluminense, na segunda etapa, no segundo tempo, isso se transforma, isso se modifica. O Fluminense passa a ser melhor do que o Flamengo. Muito mais incisivo no campo de ataque, né, tendo maior quantidade de finalizações, mais ações no campo ofensivo. Né? Então, se nós tivermos um jogo equilibrado, eu posso dizer para vocês que o primeiro tempo foi Flamengo, o segundo tempo foi Fluminense. O empate, nesse ponto de vista, ele foi justo, pelo que as duas equipes mostraram no jogo de ontem. O Sampaoli demorou a fazer a leitura de correção, de tentar corrigir esse problema que o Fernando Diniz criou para ele, né, que foi a questão dessa mobilidade maior no setor de ataque. Eu achei que ele poderia ter colocado o Vitor Hugo no lugar do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha ontem foi uma figura nula dentro de campo, né, jogou muito mal, mais uma vez, né, ele não vem jogando muito bem. E o Thiago Maia ficou sobrecarregado, né, porque nem Thiago Maia é volante de ofício, muito menos o Gerson. Então eu acho que ele poderia ter colocado o Vitor Hugo para dar uma sustentabilidade maior nesse meio de campo. Preencher um pouco mais a cabeça de área para tentar recuperar mais a bola e fazer a transição rápida. Então ele não fez isso, ele não fez essa leitura, ele demorou muito a mexer e o time sofreu bastante. O Marcelo, do Fluminense, ele não joga como um lateral. Ele é praticamente um meia. Então ele aparece muitas vezes no campo de ataque e ele tem muita qualidade. E isso trouxe muita dificuldade para o Flamengo na marcação, né, porque ele formava quase que uma linha ali no meio de campo, junto com o Ganso, o John Arias, né, de um lado, e o Lima, né, mais os dois atacantes, ou seja, em quantidade, né, quantitativo de jogadores, o Fluminense ele apertou o Flamengo. Isso criou muita dificuldade para a saída de bola do time do Sampaoli. E, repito, o Sampaoli demorou a fazer a mexida, né, as mexidas que ele tinha que fazer. Ele coloca mais para o final ali do segundo tempo, do meio para o final, ele começa a fazer algumas modificações. Mas mesmo assim o Flamengo ainda não consegue equilibrar o jogo. Por quê? Na minha visão, uma das coisas que pegou muito ontem, apesar do Flamengo ter melhorado em relação a isso nos últimos jogos, foi, mais uma vez, a parte física. Mas aí eu tenho uma explicação, acredito, para isso. O Flamengo ele atuou contra Atlético Paranaense do Maracanã, onde ele sai perdendo o jogo e tem que buscar a virada. Ele atuou contra o Palmeiras, um jogo dificílimo, lá em São Paulo, num campo sintético. Né? Depois ele atua com o Atlético Paranaense novamente no jogo de volta da Copa do Brasil, um jogo decisivo, lá no sintético, no campo do Atlético Paranaense. Ou seja, o Flamengo teve uma maratona de jogos decisivos, pesados, fortes, em gramados, né, 2 desses jogos, em gramados que ele não está habituado a jogar com frequência. Né? Então isso
a meu ver, pesou muito nessa parte física, tanto que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu ter imposição física sobre o Fluminense. No segundo tempo, cai vertiginosamente. E com o Flamengo sem a imposição física, ele passa a ceder muito espaço para o Fluminense, porque o Flamengo, esse time do Flamengo, ele não tem jogadores de características mais de pegada, de físico, né? São jogadores muito técnicos e que precisam estar com fôlego para poder fazer a função mais de marcação. E isso não aconteceu ontem, por isso eu acredito que no segundo tempo, além da mexida do Fernando Diniz, eu acho que a parte física pesou e pesou muito. Eu tenho aqui também os números do segundo tempo, a gente vai ver a diferença gritante de um primeiro tempo onde o Flamengo foi melhor para o segundo tempo onde o Fluminense foi melhor. Aqui, ó, a gente pode ver, ó, a posse de bola já sobe para o Fluminense, 59-41. Olha as finalizações. 11 finalizações contra 3 do Flamengo. No gol, foram 7 do Fluminense contra uma somente do Flamengo. Para fora, 2 do Flamengo, 1 do Fluminense. Chutes travados, 3-0 para o Fluminense. Olha aqui os números de escanteios, 8-0. Então, assim, ficou nítido que o Fluminense ele foi superior ao Flamengo, principalmente no segundo tempo. Acho que muito em função dessa parte física e, óbvio, da mudança que o Fernando Diniz fez na partida, né, a partir do intervalo, onde criou realmente muita dificuldade para o time do Flamengo. Então, fica aí essa interrogação, né, para saber se realmente foi somente uma imposição tática do Fernando Diniz ou se realmente a parte física pesou. Eu acredito que tenha pesado. E outra questão que pesou bastante também, a meu ver, foram as ausências de jogadores importantes que, mesmo que não sejam titulares, mas já foram titulares ou têm um status de jogador importante, decisivo, né, que é o caso do Bruno Henrique, que está machucado, é o caso do Pedro, que sentiu um desconforto no treino de sábado, não foi nem relacionado para esse jogo. O Fabrício Bruno, que estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O Ayrton Lucas, que estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O Eric Pulgar, machucado, como eu já disse. Então, assim, foram, além da questão da mudança tática, da questão física dos jogadores que estavam em campo, ainda tinham essas ausências que foram muito sentidas. Então, tanto é que o Sampaoli colocou o centroavante André, o garoto da base que não tem condição ainda de jogar nesse time profissional do Flamengo da forma como se espera. Né? Ainda um jovem que ainda está em processo de maturação, né? Não está preparado para jogar jogos grandes, graúdos, como um clássico, né? Flamengo e Fluminense, que tem se enfrentado constantemente, aí, né? Sempre se enfrentando, tanto no Campeonato Carioca quanto no Campeonato Brasileiro, podem se enfrentar na Copa Libertadores, se enfrentaram na Copa do Brasil. Então, assim, um jogador como o André ainda não está pronto para entrar nesse tipo de jogo. É um processo gradual de evolução do próprio atleta. Então, tanto é que ele entrou e não contribuiu grande coisa para a melhora do time. Né? Então, eu acho que o São Paulo ontem ele errou na questão das mexidas que ele fez e demorou a fazer. Tá? Agora a gente vai abordar aqui um tema delicado, que é o principal, ao meu ver, né, desse vídeo de hoje, que é a questão da arbitragem. Realmente, assim, fica uma coisa muito complicada, porque ontem o senhor Sávio Pereira Sampaio, este senhor aqui, ó, este árbitro, ele fez de tudo para acabar com o jogo. Impressionante. Eu vou falar assim, do ponto de vista de resultado, eu já falei aqui no vídeo, para mim o resultado foi justo. O empate foi um resultado justo. Pelo que o Flamengo fez no primeiro tempo, pelo que o Fluminense fez no segundo tempo. Mas o que esse cara aqui, ele inventou de inverter falta. Falta de critério, então, nem se fala. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns lances para a gente ver como que existe uma falta de critério gigantesca na arbitragem desse senhor que apitou o jogo ontem, né, o senhor Sávio Pereira Sampaio. Realmente uma tragédia, uma arbitragem péssima, de péssima qualidade.
onde, ao meu ver, o Flamengo foi muito prejudicado, muito em função do rodízio de faltas que o Fluminense estava fazendo no jogo. A falta era do jogo. Teve um Fla-Flu também que o Fernando Diniz reclamou que o Flamengo fez muitas faltas, e fez mesmo. Só que, a meu ver, tanto no outro jogo, quanto nesse, quanto em qualquer outra partida, quem tem que tomar as rédeas do jogo, na questão disciplinar, é o árbitro. E o árbitro não o fez. Né, os jogadores do Fluminense xingando na cara dele, no rosto dele, falando assim atrocidades, Felipe Melo, Ganso principalmente, né, botando o dedo na cara do juiz, o juiz não fazendo nada, né, um verdadeiro banana. Então assim, fica aqui realmente a minha indignação, minha opinião com relação a isso, porque foi uma arbitragem que, a meu ver, interferiu no jogo. Ah, que você quer dizer então que o Flamengo ganharia? Não, não é isso. Não estou dizendo que afirmando que o Flamengo venceria o jogo. Mas a arbitragem ela contribuiu de maneira significativa para irritar os jogadores, né, para ir minando, né, o jogo, porque o Fluminense fazia faltinha, 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 faltinha. Teve falta ali que não foi só faltinha, foi agressão mesmo. Né, e ele não coibiu nem a cera, nem a violência, nem o desrespeito ao árbitro. Né? Então o Fluminense meio que fez o que quis. Me lembrou muito arbitragens de Fla-Flu quando o Fred jogava. O Fred apitava o jogo inteiro. Ninguém batia de frente com o Fred. E ontem eu até fiquei surpreso. Eu achei até que o Gabigol fosse expulso em qualquer momento, porque o Gabigol não pode falar nada, que a arbitragem já vai dar amarelo. Se ele continuar balangando, vão lá e dão vermelho. O Ganso ontem falou o jogo inteiro, o Felipe Melo falou o jogo inteiro e nada aconteceu. Então, assim, realmente é uma arbitragem muito ruim, péssima, repito, arbitragem péssima, terrível do senhor Sávio Pereira Sampaio. Eu trouxe aqui uns lances para a gente fazer um comparativo, né, dos critérios, né, adotados pelo senhor Sávio Pereira Sampaio. O senhor Sávio Pereira Sampaio não teve critério. Vou colocar aqui na tela para vocês verem os dois lances, porque o Luiz Araújo ele entrou em campo e depois de um tempo ele tomou uma caneta do Marcelo, ele deu uma entrada realmente violenta e foi expulso direto. Só que lá no início do jogo, bem no início do jogo, o Lima, jogador do Fluminense, deu a mesma entrada no Felipe Luiz e nada aconteceu. Eu vou colocar aqui para a gente poder ver. Observa. Mais uma vez, ó. Olha só. A mesma intensidade, a mesma entrada, do mesmo jeito. Aí eu falo, é a falta de critério. Cadê o critério? Olha só, cadê o critério? Não tem critério. Né? Ou seja, o jogador foi punido do Flamengo com justiça, merecia ter sido expulso, porque a entrada foi violenta. Não estou dizendo que não era para expulsar. Só que o jogador do Fluminense também era para ter sido expulso lá atrás, no início do jogo. Não expulsou por quê? Provavelmente porque é aquilo. Início de jogo, eu vou controlar o jogo, eu não vou expulsar, porque eu vou acabar com o jogo. Acaba com o jogo realmente. Porque aí ele permite a violência acontecer dentro do jogo, dentro da partida. Vamos ver aqui agora um outro lance polêmico, que foi o possível pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta. Tá? Olha só, vou botar aqui o lance para vocês. Olha só, o Gerson cruza, o Felipe Melo faz a carga nas costas do Arrascaeta. Olha só, essa segunda imagem, ela deixa bem claro, né, como ele faz a carga vindo correndo, o Arrascaeta tá parado, ele joga o corpo em cima do Arrascaeta lá, ó. Isso é pênalti, gente. Isso é pênalti. Isso é pênalti. Se vocês pegarem o lance do gol que foi anulado, né, o gol do Gabigol, o VAR chamou, aliás, o VAR ontem ele chamou o árbitro 2 vezes para anular, né, que foram decisivos, assim, foram marcantes na partida. A primeira foi para anular um gol do Fluminense, né, um gol do John Arias, que foi falta lá no início da jogada, então anulou o gol. E depois, no final do segundo tempo, o Gabigol marca um gol, que seria o gol da vitória, mas o VAR faz a mesma coisa, chama a arbitragem para anular o gol, porque houve falta do Pablo
no início da jogada. A falta que gera a anulação do gol do Gabigol, ela é idêntica ao lance do Felipe Melo no Arrascaeta. A mesma coisa, é uma carga nas costas. A única diferença é que o Pablo faz a carga nas costas lá no meio de campo, quando ele rouba a bola fazendo a falta. O Felipe Melo foi dentro da área. O VAR não chamou. Por isso que eu falo que é falta de critério. Falta de critério para não falar outra coisa, mas é falta de critério. Então, assim, me chamou muito a atenção, realmente foi uma arbitragem tenebrosa, péssima, terrível, né? Mais uma vez, o Flamengo foi, a meu ver, prejudicado na não marcação de um pênalti. Foi assim contra o Palmeiras e para mim foi ontem contra o Fluminense, certo? Então, finalizando a questão do Flamengo e Fluminense, Fluminense-Flamengo, né, o mando de jogo do Fluminense, para mim o resultado em termos de bola jogada foi justo, mas eu achei que a arbitragem interferiu diretamente no possível resultado final aí, que o Flamengo poderia ter tido melhor sorte se o juiz realmente fosse coibir da forma como deveria e não o fez. Próximo jogo do Flamengo acontece sábado, né, no meio de semana não terá jogo, então um tempinho aí para o São Paulo poder trabalhar esses jogadores. O São Paulo vai poder preparar o time para poder encarar o América Mineiro, que é o próximo jogo do Flamengo, no Maracanã, sábado, dia 22 de julho, 21.9 de julho, às 16 horas, Flamengo e América Mineiro, 16ª rodada no Maracanã. Este é o próximo compromisso do Flamengo. O campeonato agora ele fica meio complicado, por quê? Vamos ver aqui também a tabelinha de classificação do Campeonato Brasileiro. Vou trazer para vocês aqui, só vou colocar no ponto, para a gente ver, ó. O Flamengo com esse empate de ontem, ele se complicou. Né? Ele agora está a 12 pontos de distância do Botafogo, são 4 vitórias de diferença, né? 12 pontos, sendo que ainda tem o Grêmio ali na cola com 26, um pontinho atrás do Flamengo. O São Paulo encostou, ele ganhou do Santos, foi a 25. O Fluminense em quinto com 25, o Palmeiras em sexto com 25 e o Bragantino em sétimo com 24. Então, ou seja, está muito colado, está muito achatada essa tabela. A única exceção é o líder, é o Botafogo, que se mantém ali no topo da tabela com 12 pontos de diferença para o segundo colocado, que no caso é o Flamengo. Então, assim, jogo de sábado é importantíssimo, né? O Flamengo vai encarar o lanterna do campeonato, que é o América Mineiro. Então é fundamental, não tem outra opção se não ser vencer o América Mineiro para continuar nessa toada ali. O Alan até hoje, inclusive, falou sobre isso, né? Sobre a questão da necessidade que o Flamengo tem de não tirar o foco do Campeonato Brasileiro, que na visão do Alan, o Flamengo ainda tem a chance de vencer o Campeonato Brasileiro. Então, a gente ficar de olho aí para poder ver como vai ser o Flamengo daqui para frente após, né, o Botafogo abrir esses 12 pontos aí de diferença. Realmente é muita coisa. E cabe ao Flamengo agora não desistir, tá nas 3 frentes, como eu já disse, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Copa do Brasil, o sorteio saiu hoje do mando de campo. O Flamengo vai fazer o segundo jogo no Maracanã, pega o Grêmio lá na Arena do Grêmio, no Sul, depois pega o Grêmio no Maracanã. Na outra perna, São Paulo e Corinthians fazem a outra semifinal, para dali a gente saber quem vai para a grande final, Flamengo ou Grêmio, São Paulo e Corinthians. Beleza? Então é isso, galera. Mais uma vez pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho, né, deixar o like, participar nos comentários e divulgar para os amigos e as amigas aí que torcem para o Flamengo, rubro-negros e rubro-negras. Então fico por aqui, se cuidem e saudações rubro-negras.